Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, eu estou aqui com uma palavra bíblica, uma palavra para ativar a fé dentro do seu coração. Um bom dia, família. Bom dia para todos vocês. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Que haja um derramar do Espírito Santo sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Bom dia para você que está começando aqui amanhã junto com a gente nesse lugar de oração, nesse lugar de busca da presença de Deus. Posso dizer e afirmar para você, queridos, você está hoje, nessa manhã, no melhor lugar do mundo. É um lugar de esperança, é um lugar da palavra de Deus, é um lugar onde o Senhor Jesus é honrado. Aqui é um lugar onde Cristo, Jesus Cristo, é o centro desse lugar. Aqui nesse lugar, Jesus é o centro. Ele é o centro das nossas vidas. É o nosso Senhor, nosso Salvador. É aquele que guia os nossos corações. Ele que nos alcançou, nos transformou, nos restaurou e nos dá a oportunidade de estarmos aqui reunidos no nome dele, aprendendo com ele. Então, é o desejo do nosso coração, é uma porção diária da palavra, mas feita com muita seriedade, dedicação, busca e realmente buscando no Senhor tudo aquilo que ele espera e deseja das nossas vidas. Um bom dia para você então. Eu vi aqui tantas pessoas especiais chegando. Bom dia para todos vocês que estão aqui com a gente. Que Deus abençoe aqui, ó. Bom dia, Viviane. Bom dia, Rosana. Luciane, bom dia. Um bom dia. Vamos ver quem mais. A mãe, o pai está aqui também. Bom dia. Bom dia, pai. Bom dia, mãe. Bom dia, Marcos. Marcão aqui, ó. Bom dia, Marcão. Que Deus te abençoe, querido. Um bom dia, João. Bom dia, Leile. Eu estou percebendo, pessoal, que está aumentando também aqui o número de homens aqui participando com a gente, graças a Deus, né? É um grupo que praticamente sempre mulheres estão participando, mas tem aparecido bastante homens, graças a Deus. Ó, o João aqui, bom dia, João. Bom dia, Mauri. Bom dia, Sandra. Bom dia, Juliana, Eliane. Bom dia, Luciene. Bom dia, Fran. Bom dia, Rose, Rosemary, Cássio, bom dia. Bom dia, Rodimiaki. Que Deus abençoe vocês. Bom dia, queridos. Glória a Deus por essa manhã, por esse dia que Deus preparou para nós. Vamos lá então, vamos ter um momento de oração e a gente vai ler a palavra e a gente vai buscar o Senhor aqui juntos, em nome de Jesus. Bom dia, Alan. Meu amigo, bom dia. Ô Alan, tá aqui a luva, viu? Tá guardadinha aqui, eu tenho que te entregar. Tá aqui guardadinha. Deixar um recadinho aqui ao vivo aqui, ó. Bom dia, Alex. Aqui a Fran tá dizendo que tá com a Lulu junto. Bom dia, Lulu. Que bom ver você aqui hoje com a gente, hein? Glória a Deus. Então vamos lá, gente. Vamos orar. Feche os seus olhos onde você está, fala com Deus, agradece a Deus por essa manhã. Talvez você já tenha feito isso, talvez ainda não. Quero te convidar nesse momento a orar junto comigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar ao Senhor as nossas vidas. Quero apresentar ao Senhor, Pai, as nossas famílias. Quero apresentar ao Senhor, Pai amado, cada uma das pessoas que estão aqui. Que a Tua presença venha sobre nós, Deus. Que a Tua graça venha sobre nós, que o Senhor venha ministrar o nosso coração através da Sua palavra. Que o Senhor venha edificar as nossas vidas, Senhor. Senhor, nós entregamos a Ti o nosso dia, nós entregamos a Ti a nossa família, nós entregamos a Ti as coisas que têm, Senhor Deus, preocupado, trazido medo aos nossos corações, trazido, Senhor Deus, ansiedade, entregamos no Teu altar. Toda e qualquer preocupação e ansiedade. Senhor, alegra o nosso coração. Senhor, vem com Tua presença e traz alegria no nosso coração. Aumenta a nossa fé, Senhor Deus, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.
Que a nossa fé aumente nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos lá, ó. Hoje, dia 16 de setembro. Glória a Deus, né? Eu estou feliz de estar fazendo esse devocional com vocês, porque hoje é o dia 259 do ano. Querido, nós aplicamos muita perseverança até aqui. Você que está aqui participando com a gente, que às vezes até começou o ano com a gente, está há mais tempo, nós estamos aqui aplicando perseverança, queridos, e a perseverança vai trazer os seus frutos. Nós estamos aqui perseverando. Então, mais um dia na palavra de Deus, cada dia uma porção da palavra. Glória a Deus por isso, né? Está aqui o nosso roteiro, aqui que é o nosso devocional. Estamos sendo tão edificados, né? Presta atenção, se você tem seu devocional aí, dá uma olhada no que nós já passamos, aprendemos. Tem pessoas às vezes que começam um devocional, começo do ano, para, ali pelo primeiro mês, segundo mês já para, perde a oportunidade de crescer na palavra. Nós estamos aqui crescendo na palavra. Hoje, ó, por exemplo, nós estamos nesse mês de setembro estudando bastante sobre conquista, estamos falando sobre juízes. Você percebeu que a gente está meditando na vida de Gideão? Você percebeu isso? Que nós estamos meditando na vida de Gideão? Quantas coisas estamos aprendendo com Gideão? Olha como nós estamos sendo abençoados. Que oportunidade de crescimento. Por mais que seja uma porção pequena da palavra, mas é todos os dias. Então isso com certeza traz grandes resultados em nome de Jesus. Vamos ler a palavra aqui, queridos. Juízes, capítulo 6, versículo 27 ao versículo 28 diz assim: Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado, cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar, recém-construído. Juízes, capítulo 6, versículo 27 ao 28. Vou pedir a gentileza aí de você compartilhar o devocional. Vamos fazer chegar ao máximo de pessoas possíveis. Olha, eu estou fazendo a minha parte aqui. Compartilhei num grupo aqui que a gente tem. Já mandei, ó. E vai chegar aí para várias pessoas a notificação. Faz você também, clica aqui, ó. Envia aí para amigos. E assim que você enviar, escreve aqui nos comentários Jesus, tá? Por favor, ó, tem 100 acessos aqui. Eu queria ver pelo menos, vamos lá, irmãos, vamos nos unir nisso? Pelo menos 100 vezes escrito aqui Jesus. Escreve aqui Jesus, tá? Escreve aqui Jesus. Isso, ó, Jesus. Ó, o Alan escreveu compartilhado. Mas escreve aqui Jesus. Muito bem, obrigado, viu? Deus abençoe vocês. Hoje nós vamos falar sobre romper com o passado. Aqui quem já entregou a vida a Jesus Cristo, quem já se converteu, já teve essa experiência, algumas experiências como essas, de romper com o passado. Nesses dias, é interessante, eu escutei uma pessoa falando, eu estava sentado à mesa, escutando uma pessoa falando, uma experiência dela com Deus, e ela disse o seguinte, e eu senti que era Deus falando, nós precisamos pedir ao Espírito Santo para que nos lembre de situações que nós vivemos, seja sofrendo ou realizando situações que desagradam a Deus, que nós ainda não nos arrependemos, que nós não pedimos perdão para Deus. Às vezes a gente pede aquele perdão generalizado, mas tem coisas que nós temos que pedir perdão especificamente. Então eu quero, a primeira coisa, já orientar você nisso. Faça uma oração, peça para o Senhor, Senhor, me faz lembrar de coisas, sejam do meu passado, lá de trás, ou um passado mais recente, situações que eu preciso, Senhor Deus, perdoar, pedir perdão, me resolver com o Senhor. Às vezes são marcas nas nossas histórias,
na nossa história que a gente precisa apagar. E essa pessoa estava me dizendo sobre uma experiência que ela ouviu de um pastor que teve com Deus. E nessa experiência, esse pastor teve uma experiência de morte, vamos dizer assim, né? Morreu e teve aquela experiência de ter aquele contato com a eternidade e Deus trazê-lo de volta. Ele voltou a viver, esse pastor. E ele disse que quando estava, ela me dizendo, né, sobre a história desse pastor, o testemunho, quando ele chegou diante de Deus, e aí tinha como, resumindo, um grande telão passando a vida dele. E enquanto passava todas as coisas da vida dele, de maneira que todo mundo estava percebendo e entendendo. Mas algumas partes da história que até ia dando vergonha nele, porque são coisas que ele fez errado, aparecia às vezes borrado. E aí esse pastor perguntava então para o Senhor: o que aconteceu ali? Por que está assim? E Deus falava para ele assim: eu não me lembro. E é justamente o que a Bíblia diz, que dos pecados o Senhor já não se lembra mais. Ele joga no mar do esquecimento. Mas eram pecados que haviam tido arrependimento, que haviam sido aquela pessoa se arrependeu, enquanto que outros pecados que nós não nos arrependemos estavam ali diante de Deus. Isso, o pecado é uma acusação contra nós, nos afasta de Deus. Então eu peguei essa experiência e fiquei refletindo com isso. Tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje. Nós precisamos romper com o passado. Quero dizer para você, se você tem coisas ainda para se arrepender na sua vida, não é amanhã o momento, é hoje. Então peça para o Espírito Santo, porque às vezes tem coisas que você não se lembra, mas que você ainda não se arrependeu, que às vezes está guardado no teu coração. Às vezes tem coisas que você, um exemplo, coisas comuns, queridos, que a gente fica ressentido com alguém. Às vezes coisas que são do cotidiano, às vezes você teve uma atitude que você errou, falhou e passou batido aquilo ali, mesmo já sendo um cristão. Então precisa haver arrependimento. Escuta aqui, pessoal, está começando amanhã, presta atenção, isso é uma palavra de Deus para você. Tem que haver arrependimento. Então nessa manhã, peça ao Espírito Santo e Ele te ajudará a lembrar de todas as coisas que precisam ainda de arrependimento. O Senhor te guiará. Aqui no caso de Gideão ele está tendo essa experiência do chamado dele. Ele respondeu ao chamado. E quando a gente responde ao chamado de Deus, Deus disse para ele: escolhi você. Ele se levantou, ele não se sentia capaz para isso. Deus disse que ele era um homem valente e ele foi. Ele não se sentia capaz para o chamado. Olha só. Assim como eu acho que a maioria de nós, quando tivemos uma experiência com Deus, não nos sentimos dignos e também, diante do chamado, não nos sentimos capazes para isso. Queridos, eu me esforço, eu me dedico, mas eu não consigo me sentir capaz, parece que todo dia. Eu estava indo agora na sala de oração, fui lá, voltei para casa e eu estava orando. No caminho eu estava: Senhor, pastoreia essa igreja, Senhor, pastoreia essa cidade, Senhor Jesus, a família 659, eu não me sinto capaz para isso. Não que eu não me esforce, que Deus não me deu inteligência, não me deu disposição, não é isso, mas eu não me sinto capaz, porque é um trabalho muito nobre. Por mais que eu me esforce em alguma coisa, em fazer algo que possa ajudar, colaborar, mas meu querido, ainda é desse tamanhozinho. Então esse é um temor no nosso coração, não é se sentir diminuído, não, é um temor no coração, dizendo: Senhor, sem o Senhor não vai dar, sem a Tua presença, Deus, não vai dar, nós não vamos conseguir. E na minha opinião, querido, é a minha opinião, tá? Você pode discordar. Eu acho que o cristão nunca pode perder isso. Eu acho que um homem de Deus, uma mulher de Deus jamais pode perder isso. Um pai, uma mãe jamais pode perder isso. Eu não quero perder isso, eu quero cultivar isso no meu coração, essa dependência do Senhor. E Gideão, aqui em Juízes 6, respondeu esse chamado. Quem aqui já respondeu o chamado de Deus? Escreve aqui, nos comentários.
Eu respondi. Quem aqui já respondeu o chamado de Deus? Gideão respondeu. Só que para ele dar um próximo passo, para ele dar esse próximo passo, sabe o que ele precisaria? Ele precisaria romper com o passado. Ele precisaria romper com o passado. O passado, em alguns aspectos, ele se torna uma prisão na nossa vida. Lembranças e até mesmo situações às vezes familiares que não agradam a Deus. Que não agradam a Deus. Então, você tem que ter esse entendimento. Aqui no caso de Gideão, ele recebe um chamado. Mas a família de Gideão é idólatra. A família de Gideão tem outros deuses. Tem um altar a Baal. Vamos tentar ilustrar isso hoje? Sabe aquela situação que você, eu amo a Deus, mas eu também tenho aqui, entre aspas, um altarzinho para outra coisa aqui. Hoje em dia, eu quero até deixar aqui uma chamada de atenção e um cuidado para você, que é um pai, uma mãe, um avô, uma avó. Hoje em dia, você tem aqui na internet muito esoterismo, você tem muita magia, né? Isso está em alta na cultura jovem, essa questão do esoterismo, essa questão da bruxaria, essa questão da bruxaria. Então tem muitas coisas acontecendo que você às vezes vai achando normal, Então tem muitos altares, às vezes declarados de entidades que são demônios. E tem outros altares também, né? Altares que afastam as pessoas de Deus. Quando eu digo altar, eu estou querendo dizer o seguinte: aquilo que você se prostra, aquilo que você serve, aquilo que você se entrega. Nós temos que ter o nosso coração no Senhor. Nós temos que ter a nossa vida entregue ao Senhor. Nós temos que ter essa dependência do Senhor. Estão aqui comigo? Estão me entendendo ou não? Nós não podemos ter outros altares na nossa vida. Mas o que Gideão faz? Gideão, ele vai até esses altares dos seus familiares e ele tem um ato de rompimento. Sabe como se chama isso? Isso se chama conversão. Ele rompeu. Isso aqui não agrada a Deus. Então eu preciso romper com isso. A minha descendência, minha família tem raízes nessas religiões, ou nisso, ou naquilo, ou raízes às vezes no espiritismo, raízes na idolatria, raízes, né, na questão, na incredulidade. Às vezes a minha família tem raízes, né, os meus familiares têm raízes no ateísmo, tem raízes às vezes ligadas a culturas religiosas pagãs, indígenas, por exemplo, da nossa faz parte. Às vezes até ligado a alguma coisa de macumbaria, bruxaria. Às vezes tem raízes, né, ligadas a questões que destruíram a família, como o alcoolismo e assim por diante. Sabe aquelas pessoas que cultivam, não bebem, mas cultivam, porque era uma tradição da família, ter aquele barzinho em casa, com aqueles whisky, aquelas pingas com não sei o que. Às vezes é isso. Às vezes o seu altar é isso. Às vezes o seu altar é o dinheiro que você tem. Às vezes o seu altar é a miséria da tua família que você cultiva. Não, nós somos coitadinhos. Vai de um extremo ao outro. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a Gislaine escreveu isso aí, ó. E Gideão tem uma atitude que desagrada a família dele. E eu não estou querendo que você desagrade a tua família, não. O que eu estou te orientando aqui como pastor é que você agrade a Deus. E a pergunta é: o que é que agrada a Deus? A pergunta é: tem alguma coisa na sua vida que você precisa romper?
Tem alguém, aí fala, tem pastor, tem uma pessoa chata na minha vida, eu quero romper com essa pessoa. Não é disso que eu estou falando, irmão, pelo amor de Deus. Estou falando disso. Eu não estou falando das pessoas que você não gosta, que você não tem simpatia. Eu estou falando de coisas que te afastam de Deus. Estou falando de coisas que são pecado. Tem alguma coisa, querido, atualmente na sua vida, que tem talvez atrapalhado o teu relacionamento com Deus. Até quando você vai cultivar isso na sua vida? Gideão tem uma atitude. Ele vai lá e rompe. A decisão dele desagradou a família dele, mas agradou a Deus. Gideão estava respondendo a um chamado. Eu acho que todas as pessoas que se convertem de fato, em algum momento, elas vão passar por isso. Quem aqui passou por isso? Deixa eu perguntar, vamos ver. Vamos ver se eu estou errado, equivocado nisso. Deixa eu perguntar para você aqui, que já entregou seu coração para Jesus, respondeu um chamado, de repente, nesse processo de transformação, acabou desagradando até às vezes a tua própria família, porque você mudou completamente a sua atitude para aquilo que agrada a Deus. Estou falando de você ter virado sistemático, ou ter virado às vezes uma pessoa dona da verdade. Estou falando disso. Estou falando de romper com o passado. Falar assim, não, ó, essa atitude, isso aqui que a gente fazia, eu não vou fazer mais, isso aqui desagrada a Deus. Olha aí. Então tem várias pessoas que tiveram essa experiência, eu também. Aí meu pai e minha mãe, aí não me deixa mentir, como diz o pessoal, né? Não me deixa mentir. Aí na minha conversão mesmo na adolescência, teve muitas coisas que desagradaram a minha família, até mesmo desagradaram eles. Por quê? Porque era uma coisa que desagradava a Deus, eu precisava romper com isso. E hoje, talvez, eu não seria um homem de Deus se eu não tivesse rompido. Então eu quero dizer para você, até quando você vai carregar nas suas costas, né, essas marcas do passado, esses pesos do passado, ou até mesmo isso que te afasta de Deus, que está lá no passado mal resolvido? Até quando você vai ficar em cima do muro, por exemplo? Até quando? Hoje nós temos uma sociedade cristã que fica em cima do muro. Ela ama a Deus, mas ela também não quer desagradar o mundo. E aí eu vou dizer para você, vamos fazer uma pergunta. Existe alguma maneira de você agradar a Deus e agradar o mundo ao mesmo tempo? Tem como você ser amigo de Deus e amigo do mundo? Estou perguntando para você. Me responde biblicamente sobre isso. Tem como eu ser amigo de Deus e amigo do mundo? Não tem. Então o Evangelho, meu querido, é um Evangelho que a gente tem que romper com o passado. E aqui eu sei, estou dizendo para você sobre a vida de Gideão, eu sei que tem a ver com o chamado dele, tem a ver com algo a mais, né, querido? Não é só aquela experiência com Deus, veio lá e sentiu a presença de Deus, ou foi numa igreja, num culto, sentiu a presença de Deus. Não, estou falando de alguém que se posicionou. Estou falando de alguém que se entregou, alguém que disse sim para o Senhor, alguém que está se transformando aqui num grande líder. É dessa pessoa que eu estou falando. Estou falando aqui de você, que eu tenho certeza que você não está aqui todo o dia buscando a Deus por um acaso. Senão você estaria de repente em outro lugar. Você estaria de repente numa outra programação aqui da internet. Tem tantas pessoas abençoadas também aí na internet. Tem tantas pessoas que nem são abençoadas, mas são até melhores do que a gente. Tem mais estrutura, tem coisas mais bonitas para oferecer para você, né? Tem uma aparência mais bonita para você. Tem coisas mais... Chega a todo mundo, você vai poder estar conectado com uma coisa de repente mais famosa para você. Fala assim, nossa, eu participo lá da programação tal. Mas eu sei que você está aqui, querido, porque você tem um chamado. Primeiro, para servir o Senhor.
Segundo, porque você tem encontrado aqui palavras que geram vida no seu coração. E você vê seriedade, e você vê comprometimento com a palavra, você vê um desejo de agradar a Deus, realmente, de coração aqui nesse lugar. Então é por isso que você está aqui, eu tenho certeza disso, não tenho dúvida. É por isso que você vê aqui seriedade. Então louvado seja o nome de Jesus. Eu quero dizer para você, escute aqui o que eu estou dizendo para você, guarde essa mensagem para hoje. Você precisa romper com o passado. As coisas do passado que desagradam a Deus. Você precisa romper com as coisas do passado que estão pesando sobre você, às vezes amargura e ressentimento. Você precisa romper com as questões, às vezes até de tradições familiares, mas são tradições que não agradam a Deus. Tem que romper para que você possa ir diante. Deixa eu mandar um abraço aqui, meu amigo, pastor Ednei, está aqui, ó. Pastor Ednei, Deus te abençoe, querido. Uma bênção ter você aqui, tá? Saudade de ter você no devocional, tá na hora de te convidar, né? Para estar com a gente aí, pastor Ednei, pastor em Curitiba. A Sônia, eu vi que a Sandra também disse isso, né? Tá chegando um integrante novo na família aí, netinho, né? Mateus chegando, que Deus abençoe o Mateus, em nome de Jesus. Então, cada um de nós precisamos romper com algo do passado que está prendendo-nos, que está atrapalhando-nos ou que nos atrapalhará no futuro. E eu aconselho você a pedir para o Espírito Santo, a você fazer uma oração e dizer: Senhor, diante dessa palavra, tem algo do passado que eu preciso romper? Tem algo que eu preciso romper? O Espírito Santo de Deus te guiará, em nome de Jesus. E nós vamos orar. Eu quero abrir o espaço aqui para você colocar os seus pedidos de oração e nós orarmos, nós apresentarmos a Deus os nossos pedidos de oração. Então, coloca aqui, escreva aí e nós vamos apresentar em oração, já está no nosso horário, né, para a gente orar junto. Eu estou aqui, olha que bênção, né, tem o Devocional 2026, já está disponível. Eu tenho essa novidade aqui, ó. Que legal, hein? Um Bob Goods, ó, que bonitinho, ó. Tá a coisinha mais linda, meu irmão. Até eu quero pintar um desse, ó. Tem aquela folhinha de acetato, que é uma folhinha plástica para não passar a tintinha, e vários desenhinhos aqui devocionais, ó. Eu quero, olha que legal, ó. Tem o tema, o versículo e o desenhinho, né? Simples para pintar, mas para poder ensinar a palavra. Então você que está aqui, olha que presente legal para o Dia das Crianças. Só que você tem que pedir logo para chegar em tempo, senão não vai chegar, tá? Você que está aí na sua igreja, quer pedir de repente uma pequena quantidade, aí 5, 10, tem um valorzinho especial para essas unidades. Tá saindo, ele é R$ 34,90. Comprando mais que um, tem valores diferentes, tá? Então tá aqui disponível para você. Ó, capinha dura, bonito, preparado com muito carinho. Você vai estar abençoando, né, a vida de uma criança, abençoando também esse ministério, tá bom? É um material de apoio aí. E se der certo, quem sabe a gente não produz mais temas bonitos, né? Olha que legal aí, ó. Tudo preparado com carinho. Tá bom, queridos? Orem por esse projeto, vai chegar na mão de muitas crianças aí, em nome de Jesus. Vamos orar então. Queria que você colocasse aqui também, queridos, o nome da sua família e também, queridos, o nome da sua cidade para a gente orar. Rosana, eu vou te mandar uma mensagem depois, não precisa clicar em link nenhum, tá? É só você me enviar no privado o seu nome completo, o endereço completo, eu te passo a forma de pagamento, você vai fazer o pagamento e eu envio para você, tá? Não tem segredo, é desse jeito, é bem simplão, a gente envia assim, vai chegar aí em nome de Jesus.
Muito bem, coloca aqui o nome da sua família. Olha lá, família Moura, família Rony, família Sartori. Coloca o nome da sua família, família Nogueira Pasqualini. E coloca o nome da sua cidade, para a gente orar. Para a gente orar. Nós vamos orar, queridos, colocar diante de Deus, pedir a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos orando também por um amigo meu aqui da cidade. O nome dele é Silvio, sofreu um acidente, é professor de educação física. E é um acidente doméstico, está na UTI, precisa de um milagre da graça de Deus. Vamos orar pela vida dele, em nome de Jesus, tá? Em nome de Jesus. Pai, eu quero nesse momento entregar nas tuas mãos a vida aqui dos teus filhos. Senhor, nós confiamos no Senhor, nós entregamos ao Senhor as nossas vidas. E em nome de Jesus eu quero repreender agora toda a enfermidade. Eu quero repreender agora em nome de Jesus todo o levante das trevas contra a nossa casa e a nossa família. Quero abençoar agora, Senhor Deus, a nossa família, cada família que está sendo citada aqui. Eu quero abençoar nesse momento, Pai amado, o nosso estado, a nossa cidade, declarando as bênçãos do céu sobre a nossa cidade, sobre a nossa família, sobre os nossos descendentes. Espírito Santo, nos guia na Tua palavra. Se tem algo que nós precisamos romper com o passado, traz à nossa mente, ao nosso coração. Em nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero entregar nas Tuas mãos agora, Senhor, cada causa que está sendo colocada aqui, cada pedido de oração. Eu sei que o Senhor tem ouvido as nossas orações e nós declaramos um tempo de milagre. Nós queremos entregar nas Tuas mãos, Senhor Deus, a vida do Silvio, que o Senhor faça um milagre na vida dele. Quero entregar nas Tuas mãos a vida do Valentino, que o Senhor faça um milagre na vida dele, Senhor. Quero entregar nas Tuas mãos a vida dos Arthurzinhos, Pai, que o Senhor faça um milagre na vida deles. As pessoas, Pai, que têm pedido ao Senhor, Pai amado, nesse lugar, curas, Pai, pessoas que estão enfermas, eu quero declarar um milagre nas suas vidas. Quero declarar em nome de Jesus um tempo também de prosperidade sobre a vida dos Teus filhos. Que o Senhor os abençoe, Senhor. Derrame sobre eles da sua graça, da sua bondade, da sua fidelidade. Senhor, nós agradecemos a Ti de todo o nosso coração. Que a graça do Senhor esteja sobre nós. Nos dê um dia, Senhor Deus, repleto da Tua presença. Causas que estão na justiça, coloca as Tuas mãos e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Que o Senhor guie os teus passos hoje. No nome de Jesus. Amém.